Hoje, depois de muito tempo, eu volto a ter vergonha do Brasil. Eu acho que a vergonha do Brasil, justamente pelo momento em que nós estamos passando, de termos tido um golpe de Estado, quando a gente jurava que isso jamais iria acontecer de novo, um golpe militar de 1964, quando de repente nós vemos os filhos desses militares hoje dando golpes de Estado aqui, os descendentes, os funcionários, aqueles que serviram nas contas desse golpe militar, hoje dando de novo um golpe dentro do Brasil. Quando eu vejo no mesmo dia o judiciário brasileiro, que tem se demonstrado que eu tinha um último fio de esperança, apesar de eu não ter nenhuma ilusão a esse respeito, mas eu tinha um último fio de esperança que eles me decepcionassem e mostrassem que realmente são honestos e que conseguem julgar diferente de uma questão política como nós estamos vendo agora. Quando na verdade nós começamos a perceber que não. O judiciário inteiro está envolvido dentro de uma corrupção profunda que dificilmente o Brasil conseguirá se levantar se não curar principalmente essa instituição, cuja finalidade única deveria ser punir a todos os criminosos deste país. E no entanto, o que nós vemos? O judiciário envolvido, a sua mais alta corte, envolvido em denúncias, dizendo que acordos são feitos para derrubar um governo legitimamente eleito e o STF já fez acordos com bandidos, já fez acordos para tirar uma presidente legitimamente eleita e dizendo que está feito um acordo com os militares, com o judiciário, com o STF, com tudo. Ao contrário de nós vermos esse judiciário se manifestar e tentar derrubar isso e pedir esclarecimentos a respeito desse vídeo, e ao invés disso nós vemos o judiciário tentando defender que uma presidente seja derrubada pelo Congresso Nacional, quando na verdade cabe ao judiciário brasileiro, cabe ao STF dizer da legalidade ou não desse crime ter sido cometido, quando nós sabemos que não houve crime nenhum. E de repente esse judiciário vê todos os crimes sendo cometidos por um juiz que hoje é ministro da Justiça e que se tivesse sido feita a justiça, certamente essa pessoa já estaria presa há muito tempo e mofando ele e todos os seus comparsas dentro do Ministério Público do Brasil. Ao contrário disso, nós vimos o judiciário servindo de comparsa para o crime organizado, servindo de comparsa para pessoas derrubarem o governo brasileiro, servindo de comparsas para que todo mundo roube os cofres públicos brasileiros. E durante tanto tempo Temer roubou os cofres públicos brasileiros e nada, absolutamente nada foi feito, quando na verdade esse STF já deveria ter derrubado o presidente. Não. Eu não acredito que o judiciário, infelizmente, esteja funcionando corretamente e tenho certeza absoluta que a única forma de fazermos com que a democracia retorne ao país é fazendo uma profunda lavagem, uma profunda puxada de descarga nesse judiciário que se demonstra mais corrupto de todos os poderes de nossa república. Esse poder judiciário, que deveria ter julgado o caso separadamente de Lula, que já deveria ter falado antes, ficou inventando desculpinhas para não julgar, para que caísse exatamente no dia em que se vota um outro assunto dentro do Congresso Nacional. Assunto esse que o Onyx Lorenzoni promete aos deputados 40 milhões de reais. E de onde sai esse dinheiro? Já que o país está falido. 40 milhões de reais para cada um dos deputados roubarem a população brasileira. Sim, roubarem. Porque eu depositei meu dinheiro para minha aposentadoria, assim como vários brasileiros, como todos os brasileiros que trabalham. E o que acontece? Decidem simplesmente tirar 1 trilhão somado com o meu dinheiro e mais o dinheiro de um monte de gente para roubar a população brasileira e transferir para os bancos. É um estelionato que estão fazendo, e o judiciário, que deveria estar se manifestando a esse respeito, nada faz, contanto que seus privilégios, salários acima do teto constitucional sejam mantidos, aposentadorias acima do teto constitucional sejam mantidos. Todo esse roubo aos cofres públicos que esses políticos estão fazendo pela conivência do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, que eu pensava talvez que fosse me contradizer, que fosse se salvar dizendo assim, não, vamos seguir a Constituição e as leis. De repente esse mesmo judiciário diz assim, não, estamos totalmente corrompidos, estamos trabalhando com o crime organizado. Esse tipo de judiciário, nós precisamos urgentemente fazer uma grande lavagem, fazer uma grande reforma dentro desse judiciário, a começar pelo dinheiro que é roubado de cada um dos salários que são depositados acima do teto constitucional, acima do teto que a Constituição permite, que é o salário do presidente da República, e não me venham dizer que é o teto da presidente do STF, porque a presidente do STF deveria estar recebendo inferior ao salário de deputado federal, inferior ao salário do presidente da República. Mas não.
Nós vemos tudo isso sendo feito para que essa elite venenosa, essa elite que corrompe a população brasileira, que leva a população brasileira à loucura e que leva à pobreza. Essa gente prefere ver o país pobre, passando fome, do que ver o país crescendo, se desenvolvendo, e coloca um dos maiores líderes políticos dentro desse país na cadeia, sem prova nenhuma, num processo totalmente fraudado, farsesco, onde esse juiz que julgou deveria ter ido para a cadeia no dia seguinte, onde esse juiz que liberou gravações de uma presidente da república deveria ter sido preso sem mandado judicial, porque certamente já teria sido preso pela polícia militar, pela polícia do exército, se tivesse sido seguido as regras de Constituição Federal e as regras da Lei de Segurança Nacional. Esse juiz cometeu crimes contra cidadãos brasileiros, cometeu crimes contra a nação brasileira. E, no entanto, nós estamos premiando, transformando-o como ministro da Justiça. Ministro da Justiça de um golpe de Estado que precisou prender o presidente real do Brasil. Porque eu não acredito em presidente ilegítimo, não. Eu acredito em gente que foi retirada da eleição, porque se não fosse tirado da eleição teria ganho. Então, se todo mundo sabe que teria ganho, então ele é o verdadeiro presidente desse país. Está preso numa masmorra dentro de Curitiba. Está sequestrado pelos poderes constituídos dentro desse país. Poderes que se corromperam e que estão se vendendo para poderes internacionais, poderes econômicos internacionais, para roubar a população brasileira. Um dos países mais ricos do mundo hoje se vende para poder abastecer a sua elite. A sua elite que simplesmente se desconectou do povo brasileiro. Se desconectou, e ao invés de juízes que dizem assim, mas não é todo juiz que pensa assim como os tribunais superiores estão fazendo, então por que esses juízes não se levantam? Não destituem? Eu não estou falando em Congresso Nacional destituir para tentar derrubar um poder, não. Eu estou falando no próprio judiciário brasileiro se manifestar e colocar os seus líderes sob júdice. Colocar os seus líderes na linha reta que deveriam ter seguido desde o primeiro momento, seguindo a Constituição e as leis. Ao contrário disso, o judiciário simplesmente aceita absolutamente tudo. Portanto, não me venham dizer que eu estou generalizando, porque tem que ser generalizado. Assim como a gente, quando fala de militares brasileiros, gente, a gente deveria estar vendo assim, as pessoas estão dizendo, mas as Forças Armadas não são o que você está vendo aí. Como não? Como não? Então por que não destituíram ainda esse poder? Por que as Forças Armadas não proibiram esses vagabundos que hoje estão dentro do poder, roubando a população brasileira, fossem colocados de volta no exército? Porque nunca deveriam ter saído da caverna, porque já demonstraram dentro da ditadura militar que nunca tiveram cabedal, nunca tiveram conhecimento científico, técnico e econômico suficiente para administrar qualquer coisa neste país. Ao contrário disso, a gente vê os militares brasileiros simplesmente se acomodando e aceitando absolutamente tudo. Mas depois, quando a gente generaliza e fala que são todos iguais e todos golpistas, são treinados para serem golpistas profissionais, o que eles falam? Não, mas você está generalizando. E aí vem a reforma da Previdência e a gente vê essas pessoas sendo beneficiadas e o brasileiro sendo roubado. Porque nós estamos sendo roubados, senhores. Não se enganem. Cada vez que alguém fala em retirar dinheiro de aposentadoria minha, de um outro cidadão brasileiro, de qualquer cidadão dentro desse país, e dar para os bancos para pagar dívidas que os administradores fizeram de uma forma irresponsável, até agora não levantaram sequer se essa dívida é real ou não. E de repente nós vemos todo brasileiro aceitando isso. A minha geração, infelizmente, que eu jurava que a minha geração não iria aceitar isso, porque a minha geração viu o analfabetismo, viu a mortalidade infantil, viu a transição que aconteceu do governo militar para o governo civil e a riqueza que esse país se transformou, quando de repente conseguiu ter orgulho e se levantar e dizer: o Brasil cresce como nunca, o Brasil está partindo para ser o maior país do mundo, a maior riqueza do mundo, e é realmente a maior riqueza do mundo. Só que aí alguém resolve invadir, resolve dar um golpe de Estado dentro desse país, bota um bolha de lá que não sabe absolutamente nada, que simplesmente é um títere, que está sendo manipulado por forças internacionais. De repente esse cara se acha o presidente da república e vai levar a economia brasileira a um grande fosso fedento, onde ele está entregando em troca de quê? Em troca de que um cara que deveria estar representando os interesses da população brasileira vem representar os interesses de uma outra nação? Entregar bases militares? Isso não é nada. Ele está falando em entregar a Amazônia. Ele está falando em entregar todas as riquezas brasileiras. Ele está falando em seguir planos neoliberais para conseguir afundar ainda mais, assim como a Argentina está afundando dentro do país e tantos outros países afundaram.
nós estamos falando em fazer com que nós brasileiros sintamos cada vez mais vergonha deste país. Eu tenho certeza que essa minha vergonha vai passar, porque durante muito tempo já passou. Eu fui de novo recuperando o meu orgulho e recuperando a credibilidade, achando que o Brasil sim tem salvação a partir do momento que nós salvarmos e lutarmos por ele. Mas quando a população brasileira simplesmente aceita ser roubado por um estelionato internacional, por um estelionato que está acontecendo dentro hoje na Câmara dos Deputados, com dinheiro brasileiro, 40 milhões para cada um dos deputados, para nos roubarem, para votarem a favor de um golpe que está roubando a população brasileira e vai impedir com que cada cidadão brasileiro se aposente. Quando nós vemos que o judiciário está condenando de novo, sem nenhuma prova, uma outra pessoa que já deveria estar inocentada. Ao contrário disso, os bandidos estão hoje no poder. Gente ligada ao crime organizado, a milícias, ao crime organizado, como o Sérgio Moro, por exemplo, que já fez sérias barbaridades, já deveria ter sido preso a partir do primeiro vazamento. E o judiciário brasileiro simplesmente se mantém impávido, como se nada estivesse acontecendo, como se não existissem leis para normatizar tudo isso, como se não existisse Constituição para regrar as atividades de um juiz que agiu completamente ilegal. E aí nós vemos 9 bilhões de reais nas mãos do Ministério Público do Paraná. E até agora esses bandidos não foram presos. Estão soltos aí dando ordens e fazendo manipulações políticas dentro do Brasil. Desses 9 bilhões de reais, quanto foi para se cumprir sentenças? Quanto foi despendido para fazer campanhas políticas dentro do Brasil e eleger esses candidatos que hoje estão roubando a população brasileira? Não. Infelizmente, eu estou chocado com a falta de ação da população brasileira. E só por esse motivo, nesse momento, eu estou me sentindo envergonhado. Mas eu tenho certeza absoluta que minha fé na população irá voltar. Eu tenho certeza absoluta que nós veremos de novo a vontade da população brasileira. E se a população brasileira não acordar agora, nós vamos perder um dos maiores investimentos contra a economia brasileira. Retirar a previdência social da população brasileira significa fazer os velhinhos brasileiros trabalharem até mais tarde, significa então que nós estamos fazendo com que muito mais gente sobre dentro do mercado de trabalho. E sobrando mais gente, os salários se reduzirão. E os salários se reduzindo, nossa economia nos municípios, nos pequenos comércios e médios comércios dentro dos municípios irão à falência, irão quebrar. Somente os grandes comércios brasileiros irão sobreviver. Somente as grandes indústrias brasileiras irão sobreviver. E irão sobreviver porque o dólar vai descer, o real vai desvalorizar em relação ao dólar e você vai fazer muita exportação. Então somente os grandes irão sobreviver. E aí quando vier a crise que vai derrubar os Estados Unidos, colocando a China no lugar de império, finalmente reconhecido interrompendo um ciclo econômico que nós vimos os Estados Unidos dominar. De repente, nessa mudança, é que o Brasil vai afundar ainda mais e nós vamos nos tornar uma das nações mais pobres do mundo, apesar de sermos, com certeza, uma das mais ricas, onde tem minérios, onde tem área agriculturável, onde tem uma série de riquezas que jamais qualquer outro país do mundo poderia sonhar. De repente, o Brasil, com essa área toda continental, com essa riqueza toda que nós temos, estamos sendo subjugados, estamos entregando o nosso país. Hoje se fala naturalmente em entregar uma base militar para bases estrangeiras se estacionar aqui. E justamente pessoas com formação militar. Hoje nós falamos em entregar a Amazônia, naturalmente, como se ela não fosse nossa, como se ela tivesse que ser explorada agora, nesse momento, por uma força estrangeira. A corrida está muito forte. E a corrida é para afundar o nosso país. Por esse motivo, eu vejo que se o brasileiro não acordar agora, ele talvez acorde muito tarde. Essa guerra relâmpago, esse blitzkrieg que está sendo aplicado para o nosso país, é justamente causado para que nós não tenhamos força e não tenhamos organização suficiente para recuperarmos. Eles estão fazendo a mudança rapidamente. E é através dessa rapidez que eles vão afundar a economia brasileira e vão levar a população brasileira a se matar, assim como no Chile. Porque essa gente que não vai conseguir se aposentar, certamente vai começar a se matar, porque vai começar a perceber, vai começar a morar na rua, porque vai começar a perceber que não sobra mais nada para ela. Porque o seu país roubou essa pessoa quando ele tinha uma idade de trabalho. Quando ele
depositou, fez vários depósitos, esse país pegou e enganou essa pessoa, dizendo que ele poderia recuperar isso dentro da aposentadoria, quando de repente vai lá e nega essa aposentadoria, dizendo que tem que se aposentar mais velho, para morrer antes de se aposentar, ou quando consegue sobreviver para isso, ele vai morrer de fome, porque não vai ter condições, não vai ter INSS, não vai ter nada que sustente ele, não vai ter assistência médica gratuita, não vai ter educação gratuita, eles simplesmente vão levar este país à falência, fazendo com que só tenha uma forma de sobreviver dentro dele, tendo muito dinheiro. E se você não é uma pessoa que tem muito dinheiro, que não é assalariado, porque ter muito dinheiro pode ser muito relativo. Se você é assalariado, você perde o seu trabalho, você certamente será uma pessoa que vai ficar dependente de empregos. Portanto, você não é rico. E se você não se encontrar logo logo, você não se encaixar dentro da categoria que você se encontra, você certamente não acordará e deixará esse país te roubar. O maior estelionato, um dos maiores estelionatos foram feitos através da reforma trabalhista, que apesar de ser inconstitucional foi aceita. E hoje, mesmo sendo inconstitucional, é aceita como se tivesse realmente havido uma reforma na Constituição Federal. E agora, da mesma forma, eles tentam reformar a Previdência Social e fazer com que o seu povo morra na pobreza. Levemos o nosso país na pobreza para fazer com que os ricos fiquem cada vez mais ricos. Os bancos, que são a verdadeira elite desse país, levem o dinheiro de dentro do Brasil para fora, para conseguir enriquecer outras potências, outros poderes internacionais, cuja única finalidade é saquear o nosso país. Estou triste pelo Brasil. Até o próximo vídeo.